Boas-vindas a mais uma explicação do 10 na linha, 1 no gol. Bom, para quem conhece São Paulo, sabe que existe um bairro por lá que, sinceramente, é quase um país à parte, né? Tem sotaque próprio, costumes super únicos e uma herança industrial muito, mas muito forte. Estamos falando da Mooca. E bem no coração desse lugar pulsa um clube que, olha, simplesmente desafia o tempo e toda essa lógica do esporte contemporâneo. Hoje a nossa análise foca nos 100 anos de travessuras, de tradição e na nova era SAF do Clube Atlético Juventus, o nosso eterno moleque travesso. A ideia aqui é entender como um time fundado por operários de uma fábrica têxtil virou uma espécie de segundo time do coração de todo paulista, mantendo a alma intacta mesmo agora, de frente para uma revolução bilionária. Mas para começar nossa conversa, pense num paradoxo fascinante na identidade desse clube. É impossível bater o olho no emblema e nesse uniforme grená sem notar uma ironia gigantesca do futebol. A instituição carrega o nome de um dos maiores e mais vitoriosos clubes da Itália, certo? Mas aí entra em campo vestindo exatamente as cores do maior rival histórico desse mesmo time europeu. Como é que uma contradição tão curiosa acabou virando uma das camisas mais amadas e tradicionais do nosso futebol? A resposta, claro, está super enraizada nas origens operárias e na forte imigração italiana que construiu a Mooca. Certo, então vamos mergulhar fundo nessa história. Tudo começa lá atrás, em 20 de abril de 1924, muito antes de sequer existir o nome Juventus. Naquela época, a gente tinha milhares de imigrantes italianos dando duro numa fábrica têxtil imensa chamada Cotonifício Rodolfo Crespi. Aí a família Crespi, querendo dar uma opção de lazer para os trabalhadores, juntou uns times de várzea locais e criou o Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube. E detalhe, originalmente eles usavam as cores do estado de São Paulo, ou seja, preto, branco e vermelho. O time engrenou rápido nas divisões de baixo e em 1929, adivinha? Foram campeões da divisão de acesso e garantiram vaga na cobiçada elite do futebol paulista. Só que esse acesso trouxe um probleminha burocrático que ia mudar tudo para sempre. Acontece que, ao chegar na primeira divisão em 1930, as regras da liga simplesmente proibiam times com nomes de empresas. Ou seja, o valente time da fábrica não podia mais se chamar Cotonifício Rodolfo Crespi. Daí, o conde Rodolfo Crespi, que era o grande patrono e presidente de honra da equipe, deu a ideia de batizar de Juventus, uma homenagem claríssima ao time lá de Turim, de quem ele era super fã. Mas tinha um pequeno detalhe prático aí incontornável. A Juventus italiana joga de preto e branco. E no futebol paulista daquela década, times como o Corinthians, Santos e o Ipiranga já usavam o alvinegro ou coisas muito parecidas. A identidade precisava ser única, né? Justamente para não dar confusão dentro de campo. Isso ilustra brilhantemente a sacada genial que eles tiveram para resolver esse impasse. Para evitar qualquer choque visual com os times locais, e ainda assim manter aquela homenagem profunda à Itália, o clube adotou o grená e o branco. E de onde vem a inspiração? Diretamente do Torino Futebol Clube, que é, nada mais nada menos que o grande rival histórico da Juventus de Turim. O resultado foi uma mistura cultural impressionante. As duas maiores equipes de Turim passaram a ser representadas do outro lado do oceano, lá na Mooca. Uma deu um nome, a outra deu o icônico uniforme grená. É mole. Essa foi uma daquelas decisões que unificou ainda mais a vibrante comunidade italiana ao redor do time. Foi também nesse mesmo ano, em 1930, que o clube ganhou a sua alma definitiva. Na estreia deles na divisão principal, a equipe recém-promovida foi até o Parque São Jorge e, olha só, chocou todo mundo ao vencer o poderoso Corinthians por 2-1. A audácia de um time considerado pequeno, derrubando um gigante assim, chamou a atenção da crônica esportiva na hora. O lendário jornalista Thomas Mazzoni ficou tão encantado de ver aquele time operário dando tanta dor de cabeça para os grandes favoritos que ele cravou o apelido que define o clube até hoje, o Moleque Travesso. A fama de aprontar grandes travessuras nos campeonatos estava oficialmente batizada. Agora, pensem nisso. Foram absurdos 87 anos de uma espera inimaginável para que o título estadual mais importante da história do clube fosse oficialmente reconhecido. O que rolou foi que, em 1934, o futebol paulista estava vivendo um caos, rachado entre ligas que defendiam o profissionalismo e o amadorismo. Para conseguir disputar o campeonato daquela temporada, o clube teve que jogar com um nome provisório: Clube Atlético Fiorentino, e a campanha foi um espetáculo, terminando numa final eletrizante com vitória de 5-3 sobre a Ponte Preta. Só que por causa dessas brigas políticas intermináveis das ligas, essa glória máxima só foi validada pela Federação Paulista de Futebol lá em 2021. Foi uma justiça histórica, devolvendo finalmente à Mooca o seu merecidíssimo título de elite. Mas, mudando um pouco o foco para o cenário nacional,
A gente precisa falar da magia de 1983. O Juventus estava disputando a Taça de Prata, que era basicamente a Série B do Campeonato Brasileiro, e a final contra o CSA de Alagoas foi puro épico. A situação parecia completamente perdida depois de uma derrota bem dura por 3-1 no primeiro jogo fora de casa. Mas, mostrando a verdadeira força do bairro, o moleque travesso deu o troco e meteu um sonoro 3-0 no jogo de volta em São Paulo. O regulamento da época exigia um terceiro jogo de desempate e, de novo em território paulista, uma vitória dramática e super suada por 1-0 garantiu a maior glória nacional da instituição. Pensa numa aula de resiliência com a camisa grená. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso tudo se constrói, porque essa resiliência toda sempre dependeu de uma coisa: revelar talentos. Passando décadas sem orçamentos bilionários à disposição, a solução era formar bons atletas na base. Um reflexo direto disso foi o título brilhante da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1985. A lista de nomes históricos que passaram por lá é coisa de louco. Tem o Clóvis Nori, zagueirão que é o maior ídolo e virou até busto, talentos puros como a Táliba e Lima e caras que ganharam o mundo, tipo o campeão mundial Luizão e o Thiago Motta, que começou a caminhada ali. Até nomes de peso como o argentino César Luiz Menotti e o folclórico Vampeta tiveram passagens super marcantes pela Mooca. É uma baita fábrica de craques. E claro, a história seria super incompleta sem falar do seu verdadeiro templo, o Estádio Conde Rodolfo Crespi, a famosíssima Rua Javari. Numa época em que o futebol é dominado por grandes arenas pasteurizadas, a Javari resiste firme e forte como um dos últimos templos sagrados do futebol raiz. Sabe aquela arquibancada curtíssima, coladinha no campo, onde o público praticamente sente a respiração dos jogadores e vice-versa? É exatamente assim. Ali não é um simples local de evento esportivo, é um espaço onde a herança operária, o sotaque e as tradições inconfundíveis da Mooca se mantêm vivas todo santo domingo. E tem um fato sobre a Javari que transcende a própria história do clube. Aconteceu em 1959. Foi nesse gramado modesto que o Rei Pelé marcou o que ele mesmo considerava o gol mais bonito de toda a sua incrível carreira. Naquela tarde, o Pelé aplicou uma sequência inacreditável de chapéus nos zagueiros e, para fechar com chave de ouro, deu um chapéu no próprio goleiro antes de mandar para a rede de cabeça. Como não tem registro em vídeo, a obra de arte vive solta no imaginário e em recriações digitais, mas o feito foi tão grandioso que o próprio Juventus colocou uma placa e um busto do rei no estádio. O time sofreu gol, mas a Mooca celebra com orgulho a honra de ter abrigado essa genialidade toda. Além da bola rolando, a experiência da Rua Javari passa obrigatoriamente pela tradição fora do campo. É impossível não falar dos famosos canoles do seu Antônio. Eles já ultrapassaram o nível de simples sobremesa, virou praticamente um sacramento. Vendidos todo intervalo de partida há mais de 50 anos, esses doces incríveis são um pedaço autêntico da Itália nas arquibancadas paulistanas. Comer um canole ali no alambrado, discutindo a tática do time, é um ritual fundamental, que prova direitinho como o esporte por lá é totalmente indissociável do estilo de vida de quem vive na comunidade. Então, o ponto crucial de tudo isso é compreender a mentalidade que pulsa naquelas arquibancadas, guiada especialmente pela galera do setor 2. Tem uma frase clássica deles: ódio eterno ao futebol moderno. E isso não é só um canto de apoio, é uma verdadeira filosofia de resistência. Para essa torcida, o clube nunca, mas nunca deve ceder à elitização ou cobrar ingressos proibitivos, nem perder essa essência proletária, sabe? O orgulho de pertencer está totalmente ancorado em ser um clube de bairro, acessível, vibrante e livre daquelas amarras corporativas que só distanciou o torcedor comum do campo de jogo. Contudo, o centenário trouxe ventos de mudança irreversíveis por lá. Em outubro de 2025, o Juventus assinou um contrato histórico para virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com a previsão de injetar absurdos 480 milhões de reais ao longo da próxima década. E os resultados já estão bem palpáveis, tipo o retorno garantido para a elite do Paulistão em 2026, fora os planos para gramado sintético e iluminação noturna na Javari. Só que isso cria um baita embate, né? De um lado, tem gente celebrando esse renascimento competitivo de olho em torneios nacionais. Do outro, os puristas estão alertando para o risco iminente de que o peso desse capital acabe destruindo exatamente o que faz o Juventus ser o Juventus. O fato é que o moleque travesso entra nesse novo século cheio de ambições, mas carregando a enorme responsabilidade de não perder a própria alma no processo. Tem um ditado ali que resume esse espírito direitinho: a moca é moca, o resto é bairro. E o grande desafio agora é provar que é possível sim abraçar o futuro e a grandeza sem abandonar o coração do bairro. Fica então a grande pergunta para quem está assistindo:
A preferência pelo charme imaculado do futebol raiz da Javari ou o modelo bilionário da SAF é o único caminho viável para o sucesso no futebol de hoje. Deixem as opiniões e esse debate rolando aí nos comentários. E claro, não esqueçam de curtir o material e se inscrever no canal para a gente continuar decifrando juntos essas incríveis histórias do futebol brasileiro. Um abraço e até a próxima explicação.